Bem-vinda aqui ao programa Reviravolta. Primeiro, quero agradecer a presença de vocês aqui com a gente hoje, nesse lançamento tão especial, lançamento duplo, né? E muito especial que está sendo aqui nesse espaço, que é um dos serviços do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, que é um serviço de inclusão social e produtiva da população em situação de rua. Então, é um grande prazer, né, receber aqui esse lançamento para as pessoas que utilizam esse espaço e que estão aqui tendo a oportunidade de participar dessa discussão, desse lançamento que é tão importante para nós. Importante é o quanto que a habitação é fundamental, junto com todas as políticas. Tem que ter geração de trabalho e renda, tem que cuidar da saúde, tem que ter educação, a questão da saúde mental, os documentos, direitos humanos, todas as políticas são essenciais. E nós também estamos aqui para lutar igual elas e sermos alguém na vida. E é o que nós lutamos, concorda? Duas coisas que você falou, todos nós somos iguais, estamos aqui para lutar. É isso aí, é isso. Eu sou a Laura, eu sou coordenadora da Clínica Luiz Gama, junto com a Verônica e com a Marina, que estão aqui, e junto com vários outros meninos, que são... Quem é da Luiz Gama, fica em pé, Esse relatório foi um balanço, um diagnóstico, um retrato do que foi as ações, as políticas públicas locais aqui do município de São Paulo no combate e prevenção à pandemia para pessoas em situação de rua. E o Léo, sensibilizado por essa pauta, vai compartilhar agora a redação dele. Vem cá, Léo. Alguns devem me conhecer aqui, ser sobrinho do meu tio, né, o Paulo. E eu acabei ganhando o primeiro lugar no projeto de redação da minha escola, que se chama Colégio Franz Carmo. Teve um projeto de redação chamado Fraternidade e Fome. Cada ano eu fui premiado em primeiro lugar do 8º e eu vou compartilhar aqui a minha redação com vocês. Começando pelo título, Cenário da Fome. Quando eu penso em algum cenário que remete à fome, imagino os moradores de rua ou que ficam na rua hoje em dia. Um dia eu pensei como era ser um. Nos meus pensamentos, eu estava embaixo de uma ponte onde passava a rede de esgoto, um lugar sujo, com mau odor, cheio de ratos e baratas. O amor é tudo eterniza. Nas dúvidas, o amor é que me traz o discernimento. Cheguei na realidade da população em situação de rua. Logo que eu entrei na faculdade, eu queria participar em alguma coisa social. Então me sugeriram buscar uma paróquia, fui numa comunidade de jovem, numa paróquia ali na rua Frei Caneca, e nessa paróquia uma pessoa falou sobre a UAF. Aí eu fui conhecer a UAF, isso no ano de 1975, e, a partir dali, na UAF, comecei a participar de várias atividades. A Ivete e Cristina tinham voltado de Recife, a Nenuca, e a UAF estava num momento de mudança, de fazer atividades diretamente na rua, né? Então, foi quando eu me envolvi, e, desde aquela época, eu continuo nessa questão dos desafios da população em situação de rua. Legal, eu sou o Francisco Comaru, eu trabalho, né, com a questão da habitação e trabalho assessorando o sem-teto. Desde o comecinho dos anos 90, eu comecei a trabalhar mais especificamente com o tema da Pop Rua, principalmente depois que eu entrei para o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, que foi em 99, foi no fim dos anos 90, mas sempre discutindo a questão da exclusão social, né, na área central. Então, tem algumas décadas aí. E esse tema sempre me chamou muito a atenção, porque é o limite, né, da dignidade humana
E a gente, enfim, é uma questão que sempre incomodou demais desde que eu era criança. Acompanhava meu pai, que trabalhava aqui atrás do fórum, e eu era criança, vinha com ele, e a coisa que mais me chamava atenção nos calçadões do centro, que eu adorava vir no centro, era a população em situação de rua e os ambulantes. Eram as coisas que mais me chamavam atenção, e eu sempre quis me aprofundar, e depois eu agora, do ponto de vista acadêmico, também tenho trabalhado com isso. Então, a ideia do livro, dessa pesquisa, surgiu porque toda vez que a gente falava em moradia junto com os órgãos públicos, as pessoas olhavam com uma certa estranheza. Parecia que falar população em situação de rua e moradia como se tivesse um grande vazio aí no meio. As pessoas não relacionavam a população em situação de rua como uma população sem teto. E também, na minha trajetória, desde o tempo da UAF, nós fizemos muitas experiências de pessoas que estavam em situação de rua e acessaram a moradia. Então, a gente tinha certeza que era possível a inclusão social através da moradia. Diante desse desafio, com os debates junto aos poderes públicos de várias cidades do Brasil, onde a gente levava a discussão da população em situação de rua, eu ouvia muitas vezes as pessoas, mesmo pessoas comprometidas com a realidade de pobreza, quando falava moradia para a população de rua, de alguns levantarem dúvida, mas eles já estão acostumados na rua. Será que a população de rua vai acostumar numa moradia? Será que a população de rua vai pagar? Será que eles vão acostumar com rotina? Será que eles não vão vender a moradia? Mas eles bebem, né? Então, tinham tanto questionamento e tanto pressuposto de que a população em situação de rua não tinha o direito da moradia. E, diante desse desafio, a gente achou importante ouvir a população em situação de rua que deixou a rua através da moradia. Então, a pesquisa foi ouvir pessoas que estiverem em situação de rua na cidade de São Paulo e, naquele momento, estava na moradia, população que esteve em situação de rua estava na moradia em Belo Horizonte, a mesma coisa em Fortaleza e Salvador. Então, foi fundamental ouvir quem estava em situação de rua e acessou a moradia. E o que aconteceu? Eles pagavam, eles deixaram a moradia, e o que mudou na vida deles? Então, foi a motivação dessa pesquisa. Bom, o Luiz Kurhara, ele tem um histórico, né, de bastante tempo com a temática da pop rua, e então ele apresentou uma proposta de uma pesquisa que seria também uma forma de sistematizar, né, de um jeito com metodologia, né, qualitativa, a percepção da população em situação de rua sobre o significado da moradia, né? Então, o Luiz fez essa proposta de pesquisa de pós-doutorado, né, com uma bolsa do CNPq, e lógico que essa pesquisa acabou impulsionando, né, o resultado da pesquisa impulsionou a ideia do livro, em que pôde ser, né, de alguma forma analisada, né, essa percepção, as resistências e a luta da população em situação de rua para conquistar uma moradia. Algo essencial, né, que a gente percebeu, a pesquisa mostrou aquilo que a gente já sabia, né, no fundo, que a moradia é a porta de entrada, né, para a cidadania e a saída da rua, e deve ser a primeira política pública, né, a primeira política social para a pop rua poder deixar as ruas, né. Então, importante a gente destacar que, quando a gente fala população em situação de rua, a gente está falando de várias realidades, porque a população em situação de rua é uma população bastante heterogênea. Nós temos pessoas em situação de rua que têm trabalho formal, regular, mas o salário é insuficiente para ele manter uma moradia pagando o aluguel. Nós temos também pessoas que estão em situação de rua, que estão no mercado informal, que têm uma renda irregular. Então, e temos pessoas em situação de rua que têm alguns comprometimentos com álcool, droga, mas ainda mantêm irregularidade. E na rua também nós temos pessoas em situação
crônica e com uma vulnerabilidade extrema. Então, considerando essa heterogeneidade dessa realidade da população em situação de rua, primeiro de tudo, quando a gente fala em habitação para essa população, é primeiro compreender que a habitação que nós estamos falando é dentro dos parâmetros da moradia adequada e moradia digna, conforme estabelecido pela ONU. A moradia como uma base estruturante para a inserção social. Então, quando a gente fala nessa realidade heterogênea e proposta de política de habitação, é necessário pensar em várias alternativas. Por exemplo, para aquela população com uma situação mais grave de vulnerabilidade, tem muito sentido o Moradia Primeiro, o Housing First, que tem experiência internacional e que nós temos experiência na UAF nos anos 80, 90, que se teve muita experiência nesse sentido. Que as pessoas precisam, além do abrigo da moradia, também uma proteção social maior. E também existem outras situações de pessoas que precisam acessar um programa de habitação e um apoio, talvez, para a saúde, para o trabalho, e tem pessoas também que têm condições, mesmo estando em situação de rua, acessar programas de acesso à moradia. Então, é preciso ter programa de moradia por meio de aquisição, programa de locação social, programa de serviço público de moradia social, auxílio aluguel, como Bolsa Aluguel, e outras alternativas conforme a realidade dessa população. Bom, eu acho que a questão que também a gente percebeu na pesquisa, mais que a vivência da gente, né, claramente mostra, a primeira coisa é ouvir, né, é a gente tirar da invisibilidade a população em situação de rua, dialogando, olhando nos olhos e ouvindo, né, a população, porque também cada indivíduo tem uma trajetória, cada família tem uma história, e hoje a gente tem, sempre tivemos, mas hoje muito mais, né, muitas famílias na rua, né? Então, essa questão da escuta e da participação me parece que são essenciais. Outro aspecto que é essencial é que é um problema, uma questão que exige uma resposta interdisciplinar e intersetorial do poder público, né? Quer dizer, é uma questão de política social, intersecretarial, interministerial, né? Precisa ter pessoas da área da habitação, da assistência social, direitos humanos, trabalho, saúde, educação, muitas áreas, né? E acho que precisa ter um trabalho também muito importante com a sociedade como um todo, para a gente superar o preconceito, o estigma, né? E toda a percepção negativa, o comportamento social negativo em relação à pop rua. Além da política social, a gente também tem que ter um trabalho com a sociedade para superar, né, essa condição que a própria sociedade, tantas vezes a classe média, mercado imobiliário e tantos atores têm de rejeição, de desprezo, de violência com a pop rua, mas a gente humanizar as ruas, né? Tratando com dignidade essa população que é uma população que tem todos os direitos como todas e todos os brasileiros. A primeira recomendação é ter um olhar de que a política pública de habitação ela tem que ser inserida como a base estruturante da vida daquela pessoa para a inserção social. Então, tem uma concepção diferente do que significa moradia, porque as políticas públicas, historicamente, do Brasil da moradia, entregou a chave e resolveu o problema. Nós estamos fazendo uma outra discussão. A entrega da chave e acesso à moradia é o primeiro passo. Então, é preciso mudar a concepção da política pública para a habitação. Uma segunda coisa é que o acesso à moradia deve ter a lógica da equidade, como é o SUS e a educação. Cada pessoa, cada família, conforme a necessidade, ela precisa receber mais ou menos apoio social e para poder ela se estruturar. É preciso ter um trabalho pré-morar e pós-morar de forma interdisciplinar e articuladas entre elas para que possa ir suprindo
e superando as fragilidades e as vulnerabilidades que essa população está. É importante também na política de habitação evitar a criação de guetos, conjunto específico para a população em situação de rua. Quando a gente diz inserção social, a política de habitação e o acesso a essa moradia deve ser de forma dispersa e junto com outros setores da população. E uma coisa também importante é uma atenção especial às mulheres, porque as mulheres, mesmo saindo da rua, elas se tornam responsáveis da família. E eu vi na pesquisa que mesmo as mulheres que deixaram a situação de rua, estando na moradia, eram aquelas que tinham menor renda, porque, devido ao cuidado com os filhos e outros cuidados, nem sempre tinha tanta disponibilidade para os trabalhos e a renda era menor também. Uma outra questão importante, que é uma discussão forte na política pública de habitação, é a localização. Eu vi experiência, por exemplo, na Bahia, no Jardim das Bromélias, onde a localização da habitação é muito distante do centro histórico do Pelourinho, por exemplo, onde as pessoas tinham toda a sobrevivência, onde tinham trabalho. Colocaram num lugar tão distante, onde as pessoas não tinham nem alternativa de trabalho e de subsistência. Então, isso também, quando se fala em habitação adequada, é importante levar em conta a localização para que as pessoas possam ter acesso às outras necessidades fundamentais. Primeiro de tudo que foi para mim um motivo de uma oportunidade enorme de aprendizado, de trabalhar com o Luiz Corrara, que é um companheiro incrível, e só de partilhar a caminhada a gente já está aprendendo o tempo todo. Eu queria mencionar, que a pesquisa traz de forma muito potente a mutabilidade das coisas, Pessoas que viveram décadas na rua e que se acostumaram numa moradia tranquilamente e tão ótimas numa moradia. Então, romper com o estigma que ainda existe, muita gente que ainda pensa, não tem mais jeito, quem está na rua há muito tempo, essa ideia do crônico, ou aquela visão etapista, de que tem que ser indo passo a passo. A pesquisa mostra que isso tudo pode estar vinculado a um conjunto de mitos, que a gente tem que superar, e a pesquisa mostra isso. A moradia, como serviço, também é um aspecto essencial. Porque é um bem muito caro, então precisa ser uma moradia como serviço, e o papel do Estado, com políticas públicas subsidiadas, quer dizer, a gente não vai resolver certos problemas da sociedade sem subsídio público, e esse é um tipo de problema social que é fundamental ter política de Estado subsidiada e moradia como serviço também, na minha opinião. Olha, a mensagem que eu acho que é importante, primeiro de tudo, escutar a população de rua. É fundamental escutá-lo, porque a população em situação de rua é seres como todos nós. O que eles têm de situação nesse momento é um momento de fragilidade. E depois de ouvi-los é acreditar. Acreditar nessa população é essencial, porque quando alguém acredita em nós, isso remove, estimula e traz forças. Então, acho que o importante é ouvi-los e acreditá-los de que é possível a transformação da vida deles a partir do protagonismo deles também. O que você acha de moradia e o que você acha desse lançamento desse livro hoje? Nossa, o livro do Sr. Luiz foi excepcional. Agora esse é o momento certo, vai ser uma porta aberta para nos ajudar na moradia. Porque para o governo é R$400 para pagar aluguel, para mãe, filho, aquilo, e eles não se preocupam com nada. Eles não querem saber se a mãe e o filho vai comer, se não vai pagar R$400 de um quartinho com um banheiro, vamos dizer, coletivo. E esse livro não, esse livro já vem explicando de várias regiões do Brasil tudo o que necessita para uma moradia, porque até então a população em si ela necessita da moradia para poder se reerguer. Porque sem a moradia a gente não anda.